Estarei informando no WhatsApp. Vamos à palavra do Senhor nessa noite? Amém, Dígia. Estamos felizes. Vocês estão aqui. Dona Ene toda bonitona. Hein, Dona Ene? Vencendo, como diz o apóstolo, avançando, irmã. Glória a Deus. Queridos, nós estamos debaixo dessa palavra profética 2023, colheita. E lá em João 4:35, eu lhes digo, abra os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Eu tenho meditado muito sobre isso. E esse texto, apesar de pequeno, ele é uma síntese muito grande do que é a palavra de Deus e o sacrifício de Jesus naquela cruz. Qual foi o objetivo de Jesus ao morrer? Colheita. Colheita de quem? Dos filhos de Deus. Ou seja, dos seus irmãos. E ele define assim, quando Jesus está falando, olhai e vede, os campos estão maduros. A palavra maduro, ela vem muito, ali fala muito de amadurecer realmente, mas no sentido espiritual daqueles que já estão entendendo. Entendendo o quê? Entendendo a vontade de Deus. E a palavra de Deus, ela é clara, quando diz que a vontade de Deus é que nenhum dos seus filhos se percam e que todos eles se salvem. E você está salvo? Todo aquele que crer e foi batizado será? Então, o primeiro passo é o quê? Crer. E o segundo é se batizar. E é interessante pensar nisso, porque esses dias eu estava até falando aqui, eu acho que foi na quarta-feira, se eu não me engano, na reunião de liderança, e falei no domingo também, se eu não me engano, sobre Deus tem falado comigo acerca do virtual e do real. E eu falei que ia fazer uma ministração sobre isso. E hoje, de certa forma, eu quero falar um pouco sobre isso, mas com uma conotação mais espiritual. E para isso nós vamos usar a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Você pode acessar a sua Bíblia, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Hoje nós vamos ler muita Bíblia. Então abra aí. Primeira carta de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. Depois de Hebreus, Tiago. Aí vem Pedrão. Cadê a água? Essa carta ela é interessante, que Pedro, quando escreve essa carta, ele endereça essa carta à igreja da Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Olha que interessante. E o que acontecia naquele tempo? Havia poucos cristãos naquela região que estavam sofrendo com princípios pagãos, cultura mundana, perseguição, governos que não são alinhados com os princípios bíblicos. E é bem interessante pensarmos que há um paralelo muito grande com os dias de quando? De hoje. E essa mesma Turquia, que misericórdia do Senhor precisa alcançar aquele lugar, que tem 40 mil pessoas mortas, 80 milhões de pessoas desabrigadas depois daquele terremoto. Que Deus abençoe a Turquia, amém? Ore pela Turquia, queridos. E esse ambiente foi alvo de Pedro. Alguns autores teológicos discutem se essa carta é de Pedro ou se é de Paulo, porque tem muitos escritos que parecem mais Paulo do que Pedro, mas Pedro lá em Atos fala que lia sobre Paulo. Então, o fato é que é a palavra de Deus. E aqui
por concordância, todos entendem que é Pedro. Aquele mesmo cara que era pescador, que negou Jesus, que fez tudo isso. Faz o seguinte, apaga essa e acende a outra, não é melhor, não? Está muito escuro? Porque fica muita luz nos meus olhos. Ficou melhor? Para você ficou, Dija? Amém, Dija. Pode pedir para acender a luz, porque... Então vamos ler o que Pedro nos ensina. O homem que passou por toda essa transformação. O homem que tem uma característica muito ímpar, que nenhum outro na Bíblia tem uma escrita como ele. Se você bem lembrar, Pedro, no momento ele tem a revelação de quem é Jesus, em seguida ele tem a revelação de quem ele é, e em seguida Jesus chama ele de Satanás. Por quê? Porque ele recebeu a identidade, mas já achava que estava pronto. Não, você recebe uma identidade e agora ela vai ser construída através da fé, naquela palavra que você recebeu. Então quando Pedro fala, tu és o filho de Deus vivo, Jesus fala, foi o Pai que te revelou isso. Tu és Pedro, sobre ti edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre esta revelação de identidade. E hoje, de certa forma, eu quero trazer uma revelação de uma identidade para nós. Ele diz assim, assim sendo, ele está discorrendo sobre o sacrifício de Jesus, o Evangelho. E aí vem um encorajamento de uma vida santa. E ele diz, versículo 13, assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhais outrora, quando vivieis na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Portanto, está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Está escrito aonde? Levítico, em Êxodo e em diversos outros textos. Ora, se invocais como Pai, que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor, reverente durante a vossa jornada terrena, porquanto estáis cientes de que não foi mediante a valores perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como cordeiro sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nestes últimos tempos em nosso favor. Por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé e a esperança estão firmadas em Deus. Amém? É claro e notório nesse texto que Paulo está falando para quem? Para o ímpio ou para aquele que já conhece Jesus? O que podemos dizer hoje? Aquele que creu e foi batizado. E é interessante nesse texto que ele fala de uma mente preparada, pronto para agir, alerta, e que deposita toda a esperança na graça da revelação de Jesus Cristo. Agora olha que interessante, versículo 14. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhas outrora, quando vivias na ignorância. E aqui eu quero começar
com vocês nessa noite. Queridos, nós vivemos um tempo que a batalha, ela é na mente. Quando você lê João aqui, falando que os campos já estão maduros para a colheita, e ele manda abrir os olhos e ver, se tiver algum impedimento nos teus olhos, você vai enxergar essas pessoas, você vai conseguir enxergar que isso é possível, você vai conseguir ter amor suficiente para alcançar o perdido? Ainda te digo mais, você vai enxergar quem te alcançou para que você possa alcançar também? Vai enxergar o favor de Deus sobre a tua vida? E é dentro desse contexto que eu quero te chamar isso de não permitir que o mundo vos amolde novamente. É um mundo virtual. E virtual por quê? Porque as realidades que o mundo traz para nós hoje, das quais a Bíblia é clara ao dizer que o mundo jaz no maligno, que os dias são maus, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam, e esse texto é especificamente para a igreja. A gente começa a acreditar que as pessoas não querem mais Jesus. As pessoas não vão ter mais capacidade de viver uma vida santa mediante um mundo que está tão pervertido. As pessoas não vão querer mais uma vida separada, porque hoje todo mundo tem que experimentar de tudo. Então observe que a cultura que o mundo propõe hoje, em qualquer âmbito, em qualquer situação, ela é muito mais virtual do que real. Por exemplo, o mundo vai dizer para você assim: se você hoje só é bem sucedido se você adquire coisas. Olha que interessante, tem gente que não adquiriu nada e vai morrer com essa verdade no coração, e ele vai achar que ele nunca foi bem o quê? Sucedido. O mundo de hoje vai dizer para você o seguinte: você tem que experimentar de tudo, senão você não sabe o que você gosta. Aí se você não espera de tudo, você acha que está perdendo a sua vida. O tempo está passando e você não está fazendo nada com ela. O mundo diz, né, que não existe um Deus único. Existem vários caminhos que conduzem a Deus. Então vai observando que o mundo vai criando estratégias, e essas estratégias vão sendo inseridas na educação, vão sendo inseridas na televisão, no entretenimento, nas redes sociais. Então há uma estrutura do mundo virtual que mostra para mim e para você coisas contrárias do que diz a verdade da palavra de Deus. Todos nós concordamos com isso, não é verdade? Se eu pregar isso em qualquer igreja, todo mundo vai concordar comigo que o mundo prega contramão, a cultura do mundo é na contramão na cultura de Deus, a cultura dos céus. Amém? Agora, se eu te dizer que existe um mundo virtual dentro da casa de Deus, por causa da religião, o espírito da religiosidade, que também prega isso. Basta você olhar as 7 cartas do Apocalipse. Tenho, porém, contra ti que abandonaste a primeira obra. Tenho, porém, contra ti que permitas que Jezabel se diz profetiza e não é. E aí vai, porém, contra ti. Essa acontece? Deus passa a não ser suficiente. Aí no mundo da religião, eu creio em Deus, eu sigo a Deus, mas eu não tenho olhos para ver o que Deus já fez. Porque nesse virtual, os olhos são naturais. E o pior é que você fica acreditando que naturalmente vai acontecer. Você não está fazendo nada para acontecer,
mas vai acontecer, porque não precisa do seu esforço, não precisa do seu trabalho. E como é que é feito isso? Quando você vai perdendo seus valores. Porque quem perde os seus valores, suas verdades, vai abrindo mão deles e logo vai perdendo os seus limites. E quando você perde o limite, aí você vai andando por qualquer caminho, até dentro da igreja. Então tem muita gente que está dentro da igreja, por não saber da sua própria salvação, não consegue enxergar a salvação do outro. Por não conhecer a Cristo, não consegue levar Cristo ao outro. Por não ter experimentado uma vida real com Deus. Lembre-se, queridos, uma vida virtual e natural não é a vida de Deus, porque a vida de Deus, ela é real, mas é no Espírito, não é na minha mente. O que eu falei sobre idolatria agora há pouco, estávamos adorando. Nós levamos hoje para Deus um monte de problemas. Por quê? Porque não sabemos o que aquela cruz fez sobre a nossa vida. E aí nós levamos o problema para Deus, sabe por quê? Porque no virtual a gente acha que Deus tem um problema com o diabo. Porque o diabo é o meu adversário. E Deus tem um problema com ele. E é problema de Deus lutar contra quem? Contra o diabo. Ou, na boa, qual o problema que Deus tem com o diabo? Qual o problema que Deus tem com o diabo, gente? Mas você percebe que criou-se na religião uma doutrina que Deus tem um problema com o diabo? Não, o diabo está, vocês oram por mim porque o diabo está, vocês oram por mim porque o diabo está valente, o diabo está aquilo. Queridos, a Bíblia diz que o diabo ele já é derrotado. Agora, anda ao derredor buscando que ele possa dragar, ou seja, ele anda nesse virtual de mentiras, para quem não tem olhos. Porque quem anda na luz não tropeça. Ou seja, quem anda na verdade da palavra não tropeça, mas quem anda em trevas tropeça e nem sabe em que tropeçou. Provérbios 4. Obrigado. Eu não lembrava. Amém? Então o que eu quero chamar a atenção é o que Pedro está dizendo. Nós não podemos permitir que o mundo amolde. Sabe o que é moldar? Tomar a forma. Você ter acessado uma vida com Deus, você ter crido que Jesus é o teu Salvador, e aí porque você creu, você foi batizado, e se você foi batizado, você foi regenerado nele, você morreu com ele na sua morte, e ressuscitou com ele na sua ressurreição, e o Espírito dele agora veio e te possuiu, e agora você não anda mais segundo os princípios desse mundo, porque os filhos da desobediência andam debaixo do comando dos príncipes deste mundo. Agora Pedro está dizendo que, porém, nós somos filhos da obediência. A quem? A verdade da palavra. Querido, tem gente que acha que assim, obedecer a Deus é obedecer uma ordem. Não, é obedecer a verdade da ordem. Porque a palavra de Deus, ela é o quê? A verdade. Então, se você obedece à verdade, essa verdade não é se você obedece ou não uma ordem. Por exemplo, eu e Delvânia, nós caímos no pecado quando estávamos namorando e ela ficou grávida. Deus me matou por isso? Matou ou não? Eu agradei a Deus com isso? De forma alguma. Ou seja, eu fiz uma semeadura na minha vida. E depois, mesmo me arrependendo, passando por cura, libertação, tarará, crendo em Deus, eu ainda tenho colhido. Porque eu não obedeci o quê? A verdade. Não foi só uma ordem. Estão entendendo
a diferença? Uma coisa é obedecer uma ordem, outra coisa é obedecer a verdade. Portanto, o que Pedro está falando aqui comigo e com você é que eu e você, nós não podemos ter uma mente moldada só por ordens, mas por uma verdade. Qual a diferença? Quantos conhecimentos você já leu na sua vida quando você estava no colégio? Quantos você aplica na tua vida hoje? Por isso que a Bíblia não diz, conhecereis a palavra, o conteúdo da palavra. Conhecereis a Bíblia, conhecereis a vontade de Deus. Não, ele diz, conhecereis a... Então o que é a verdade? Verdade é quando a palavra entra em mim e ela molda o quê? A minha forma de pensar. Logo isso vai ser transportado para o meu comportamento, para a minha forma de viver. E esse é o novo e vivo caminho. Estou entendendo? Vocês estão com a cara assim meio... Amém? Posso prosseguir? E aí ele fala, se o mundo quer nos amoldar as paixões, eu preciso ter muito cuidado. Porque tem coisas muito pequenas no mundo que pode me prender nele e me tirar das verdades de Deus. Porque o que nós estamos fazendo? Quando você abre e vê os olhos, você está arrancando as pessoas da onde? Do mundo. Mas para você arrancar uma pessoa do mundo, ou seja, você quer arrancar alguém das trevas, você precisa andar onde? Agora, sabe como é que você arranca alguém das trevas quando você anda na luz? Basta ir para perto dele. Porque onde a luz está, ela dissipa o quê? As trevas. Essa é uma verdade. Tem como mudar isso? Estava escuro aqui. Rafael foi e ligou o quê? A luz. No que houve luz, o que acabou com as trevas? Então, quando a verdade de Deus ela é estabelecida dentro de nós, nós estamos sendo ligados àquilo que nos move na direção de quem? De Deus. Mas quando a verdade do mundo amolda a nossa mente, toma forma na nossa mente, nós estamos ligados às paixões da onde? Do mundo. Então, querido, não dá para amar a Deus e amar quem? O mundo. Então a verdade de Deus ela é inegociável por causa da sua ação. Não é por causa de mim nem de você. E ela é verdade de Deus e vai passar a ser verdade para quem? Para mim, quando a minha mente for o quê? Transformada. E a minha mente só pode ser transformada através de quem? Da palavra de Deus. Está entendendo? Isso conflita diretamente com Romanos 12. Vamos lá. Paulo agora. Vamos sair de Pedro para Paulo. Que parece que os dois estavam conversando, né? A verdade são os olhos que nós vamos olhar e ver os campos maduros. A verdade vai abrir os nossos olhos para ver as bênçãos do Senhor, para ver o futuro que nós temos nele, para ver a vida que ele tem para nós, a salvação dele chegando na nossa casa, na nossa família, a cura dele vindo. Isso é a verdade. Aí Paulo vai fazer em Romanos 12, 1. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, racional. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de... Para aqui.
Tem muita coisa boa no mundo? Tem. Quem fez o mundo? Então eu não estou aqui fazendo apologia que a gente não vai viver as coisas boas no mundo. No mundo. Mas eu não posso viver com a minha mente sendo do mundo. Porque senão até aquilo que está no mundo se torna para mim uma paixão, mas passa a não ser o quê? Agradável. Mas preste atenção. Nós precisamos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto. Lógico. Sabe o que Paulo está falando aqui? Do sacrifício da velha aliança. É por isso que ele está usando a palavra corpo. E aqui tem uma coisa, queridos, que é muito interessante. Nós precisamos entender o que nós estamos vivendo e fazendo no dia a dia. Uma coisa que eu vejo, que nós não vivíamos antes numa igreja tradicional, estamos vivendo agora numa igreja em célula, ficou muito claro para a gente aqui na quarta-feira passada, é que agora nós estamos vendo uma igreja orgânica. Que as pessoas que estão lá na sua célula, liderando, né, sendo treinado, recebendo as pessoas, fazendo o secretariado ou participando das células, elas estão entendendo a importância do que ela está fazendo ali, o que ela representa. Então ela passa a ter mais cuidado com o seu testemunho, ela passa a ter cuidado com a sua fé, ela passa a ter cuidado com o que ela fala, pelo menos aqueles que estão levando a sério. Porque a igreja é isso, a igreja ela não está aqui entre quatro paredes. É muito bom estarmos juntos, mas a igreja ela é orgânica, ela é viva. A igreja não é uma estrutura humana, a igreja é a manifestação dos céus na terra. E uma das dificuldades que nós vamos ter é sair dessa mentalidade de vir aqui, sentar e ouvir a palavra e entender que agora onde nós vamos pisando a planta dos nossos pés, nós somos embaixadores desse céu. Somos embaixadores desse Cristo que nos salvou. Somos aqueles que vamos fazer o ID e pregar o evangelho a toda criatura. Deixou de ser só para o apóstolo, só para profeta, só para apóstolo, só para os pastores, para o evangelista. Passou a ser nosso, porque o Pai é nosso. Alô? O Pai não é do apóstolo, o Pai não é do apóstolo, o Pai não é da profeta, o Pai é nosso. O nosso chamado é abrir os olhos e ir pregar o evangelho para aqueles que estão prontos. Quem estão prontos? Não sei. À medida que eu vou pregando, Deus vai descortinando aqueles que estão prontos. Mas o fato é que se eu não for, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se ninguém se dispõe aí? Mas eu vou representando alguém que tem uma vontade boa, perfeita e agradável. Isso é uma realidade dos céus, amém? Agora é interessante, qual a realidade da vida das pessoas hoje? Apesar de ser virtual, no mundo tereis. Cara, é só você olhar as redes sociais. Eu não sou contra você usar isso em nome de Jesus, mas eu quero que você seja inteligente e maduro. Eu não quero que você seja bocó e boca aberta de acreditar que todas as fotos que se postam aqui é realidade. Que tudo que as pessoas dizem que ganhou aqui é realidade. Para. Muito menos dentro da igreja. Deus abençoa, abençoa. Deus quer abençoar, quer. Deus quer multiplicar, quer. Deus quer fazer tudo isso. Mas mais do que isso, Deus quer se revelar às pessoas. Então, por mais que eu conheça a obra verdadeira do que Cristo faz, transformando a vida das pessoas numa vida boa, perfeita e agradável, porque essa é a sua vontade, eu preciso estar na condição, na verdade dessa palavra. Para isso, eu vou ter que fazer um culto. E o que nós fazemos no culto? A palavra culto vem de culture, de cultura,
que significa o que fazemos no nosso dia a dia. Cultura, numa tradução literal, seria assim, o que fazemos juntos, que todos nós fazemos. Agora é interessante, o que todos nós fazemos pode ser comum. Porque você vai ter medo, você como igreja vai ter medo do que é incomum. Não é verdade? Agora, você vai ter medo do que é comum? Não. Você como igreja não vai ter problemas com as coisas que são normais. Mas você vai ter alguma dificuldade com aquilo que é o que? Extraordinário, não é verdade? Você não vai ter dificuldade de fazer o que é normal, o que todo mundo faz. Mas você vai ter dificuldade de fazer o quê? O que é extraordinário. Olha como é que a mente entra na jogada. Pedro, quando fala que nós não podemos amoldar as nossas mentes, ele fala com muita certeza daquilo que Jesus fez por nós. Ele está encorajando a gente considerar uma coisa no culto. Versículo 15. Quando ele, primeiro no 14, ele fala, não vos amoldeis ao mundo. Versículo 15. Porém, ou seja, eu não tenho que só não tomar a forma do mundo, mas eu tenho que considerar a santidade daquele que vos convocou. Tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Aí olha o versículo 17. Ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor reverente durante a vossa jornada na terra. Aí, portanto, estáis cientes de que não foi mediante a valores. Eu falei que se você perde os valores, você perde o quê? Seus limites. Perdeu os princípios, você perde o quê? Os limites. Como a prata ou ouro que fostes resgatados do vosso modo vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou sem defeito algum. Conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos, em vosso favor. Por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé e a esperança estão firmadas em... Olha que interessante, eu não posso ter só fé, eu tenho que ter fé e esperança. Firmada em quem? Sabe o que é ter fé e esperança? É saber que a palavra é verdade, e porque ela é verdade, eu vou passar por aflições nesse tempo, mas ela vai se cumprir. Porque tem um tempo de processar esse culto racional, para que a minha mente se transforme, para entender a boa, perfeita e agradável vontade. E aí nós vamos em níveis, né? Primeiro eu entendo que ela é boa, depois eu entendo que ela é agradável, perfeita, depois eu entendo que ela é agradável. Agora que interessante, vejamos o que nós estamos fazendo com os nossos cultos. Olha que interessante, Deus nos tirou desse aconchego, nos deu uma célula, e nós temos que orar por pessoas, jejuar por pessoas, convidar pessoas para vir participar da célula conosco, para aprender sobre Jesus. Olha que interessante, nesse contexto, nós podemos começar a fazer o que todo mundo faz, ser comum. Nesse contexto, nós podemos também começar a fazer algo extraordinário. Nós podemos começar a fazer algo destacado ou distinto. E é isso que Pedro está nos ensinando, para a gente não perder o valor. Qual o valor do sangue de Jesus? Que não nos deixa fazer coisas comuns, mas extraordinárias.
que não nos deixa ser mais um, mas distintos. Por isso que o seu testemunho é tão importante. Por isso que a sua fé e até suas lutas, suas vitórias e suas derrotas, elas glorificam a Deus. Por isso que Paulo fala assim, as breves e momentâneas aflições que nós passamos nesse mundo, não podem se comparar com a glória que há de ser revelada se eu permanecer minha fé e esperança em Deus, através do sangue de Jesus. E por que o sangue de Jesus? Por que o sangue de Jesus? Porque é o sangue que nos separa. O sangue que nos separa nesse mundo. O sangue de Jesus, ele tem o poder de nos mostrar na terra que nos tornamos santos, e tem o poder de nos ligar aos céus, na mesma santidade, e falar para o inferno, que nós agora nós somos mais comuns. Opa! Então vamos começar nesse conflito. Primeiro, o diabo está vencido aonde? Na cruz. Você crê nisso? E está vencido por quem? Pelo sangue do Cordeiro. Então João, quando fala lá na sua epístola, o que é nascido de Deus não peca, o que de Deus é gerado conserva a si mesmo, e maligno não lhe toca. Amém? Primeira epístola de João 5,18, se eu não me engano. Agora vamos nesse texto. O que é nascido de Deus não peca. O que de Deus é gerado conserva a si mesmo. Então só posso conservar a minha fé e esperança no Deus se eu mantenho o quê? Algo incomum na minha vida. Se eu desejo realmente ser separado pelo sangue. Agora, que é nascido de Deus não peca e o maligno não. Então, para o maligno me tocar, eu tenho que ler o primeiro versículo. O que é nascido de Deus não? Por que o pecado? O que é de Deus gerado conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então, o diabo não pode me tocar, a não ser que ele encontre em mim o quê? Uma porta. O pecado. Ser santo não é um pedido. Ser santo não é uma ordem. Ser santo é uma verdade. Pegou isso? Pegou isso? Sabe quem sabe que você é santo? O diabo. E sabe quem sabe quando você deseja de ser santo, deseja não mais ser santo? O diabo. Por isso que as paixões, elas são terríveis. Porque é interessante, na natureza adâmica, o pecado ele está onde? Fora de nós ou dentro de nós? Dentro de nós. Mas a tentação? Fora. E desde já vou lançar o que Deus falou. Não vem pecado sobre vós que você não possa o quê? Suportar. A graça de Deus, o sangue de Jesus já te qualificou para você resistir ao diabo, fugir da aparência do mal. A Bíblia diz, resistir o diabo, sujeitar pois a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de, mas a aparência do mal, as paixões, você tem que fugir dela. Por quê? Porque Deus não tem problema com o diabo, Deus tem problema com o pecado. Deus não tem problema comigo. Deus me ama. Deus não tem problema com o homossexual, Ele ama o homossexual. Deus não tem problema com pecador, com adúltero, com homicida, com genocida, com estuprador. Deus ama essas pessoas todas. O que Deus não ama é o pecado deles, porque eles estão deturpados.
Portanto, se nós somos santos, logo também vamos começar a amar as pessoas que talvez nós qualifiquemos que não são dignas de quê? De serem amadas, porque nós estamos contra o pecado dela. Muitas vezes nós não estamos contra o pecado, estamos contra ela. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra todo o principado e potestade que opera nas regiões celestiais. E se o diabo tem legalidade, ele vai operar. Mas agindo Deus, quem impedirá qualquer tipo de transformação? E Deus vai agir através de mim e de você. Somos representantes dele aonde? Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança de quem? Do próprio Criador. Qualquer pessoa que quiser encontrar Deus vai ter que encontrar alguém cheio de Deus. Fora aquele que a quem Deus decidisse revelar a ele. Como foi Paulo. Você vê, o Pedro que está nos ensinando isso negou Jesus. Mas depois olha a obra, quando ele entendeu o que o sangue de Jesus separou ele para fazer. Você e eu fomos separados para uma grande obra nessa terra, que é levar o amor de Jesus e a salvação às pessoas. Mas inverter esse evangeliquez virtual, fala que Jesus morreu para te abençoar, para te deixar rico, para te dar casa, para você ser próspero, para você vencer o diabo. Cara, vence o pecado que o diabo foge de ti. Não havendo pecado, o diabo pode tocar quando? Só quando Deus permitir, como tocou em Jó, mas não vai poder tocar na tua vida. Alô? Por que então que Deus tem problema com o pecado? Porque o pecado nos separa dele. Pedro está dizendo aqui, sede santo. Porque ele é santo. Cedo está me falando para nós tomarmos a santidade em todas as nossas atitudes. Nós não vamos ter santidade em nossas atitudes se nós não tivermos a nossa mente transformada para mudar as nossas atitudes. Eu não mudo a atitude para mudar a minha mente. Algumas coisas podem até ajudar a fazer assim, que você vai pela teimosia. De tanto repetir, vai. Mas na maioria das vezes Deus vai trabalhar de dentro para fora. Isaías 59, abre aí por favor. Versículo 2 e 3. Isaías diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouça. Portanto, as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, vossa língua pronuncia perversidade. Vê se isso não é comportamento humano. Aqui tem uma questão que é chave, queridos. Primeiro, o pecado, por Deus ser santo, Deus não tem, porque se nós quando estamos na presença de Deus, nós vamos refletir exatamente o que Ele é. Então se nós estamos em pecado, se Deus é santo, nós não vamos conseguir refletir a mesma imagem, ponto. Segundo, encobrem o rosto de vós. Se eu estou com o rosto coberto, eu vou ver o quê? Eu vou ouvir o quê? Eu posso até ouvir, mas eu não sei quem está o quê? Falando. Isso de uma forma simples, isso aqui é bem mais profundo que isso. Aí às vezes quem está falando é o virtual. Às vezes quem está falando é a alma. Às vezes quem está falando são as paixões. Que olha que interessante, você já viu quando você para pensar em nada, é que você começa a ruminar um monte de pensamentos? E é nesses pensamentos, na maioria das vezes a gente, em vez de pensar no que a palavra de Deus diz sobre a verdade, nós começamos a pensar nos nossos traumas, nos nossos medos, nas nossas aflições, nas nossas tribulações. Isso é a mente funcionando. E foi Deus que fez a mente, Ele sabe. Portanto, eu preciso substituir
esses pensamentos pela verdade da onde? Do Evangelho. Mas eu só posso substituir se eu me tornar o quê? Santo. E por que nós temos dificuldades? Porque nós entendemos que a santidade, ela é uma ordem de Deus e não uma verdade. Eu vou te dizer, a santidade é a identidade mais profunda do nosso espírito com Deus. A identidade, queridos, a santidade é a identidade dele, de Deus. É o rosto dele descoberto. É a voz dele chegando sobre nós. E por que nós temos dificuldades com a santidade? Porque nós temos dificuldades com as paixões do mundo. Nós temos dificuldade de levar o pecado a sério. Você não leva Deus a sério se você não levar o pecado a como? E hoje nesse mundo de relativização de todas as coisas, nesse mundo de religiosidade, que tudo me é lícito, nesse mundo de tantas dúvidas e incertezas, como carregar uma verdade que liberta? Eu não estou dizendo para você que eu sou o cara aqui mais santo do mundo, pelo contrário, que eu já preguei, estou pregando para você que já pregou para mim hoje 200 vezes. Eu não cheguei aqui com essa palavra sem passar por esse conhecimento. E às vezes é o que mais dói, mas a Bíblia é isso, né? A palavra de Deus, ela corta para lá e para cá. A palavra de Deus, ela é uma faca de 2 gumes. E ela vai dividir entre as paixões e o espírito. Mas só ela pode discernir as coisas que vêm do espírito. Estão entendendo? Para a gente entender isso, de que é levar o pecado a sério, vamos lembrar de como é que era feito a oferta no passado. Abre a sua Bíblia em Levítico 1. Esse nome vem da tribo de Levi, porque era a tribo onde Deus levantou os seus sacerdotes e os seus levitas para oferecer o trabalho aonde? No templo. E a função deles era cuidar das coisas de Deus, por isso Deus dá leis, ordenanças a eles, para que eles pudessem se manter numa qualidade moral e espiritual, para que Deus pudesse continuar se relacionando como? Diretamente com eles. Então aqui nós temos ordenanças, para que pudesse ter uma verdade manifesta. E é interessante, a palavra oferta, que é korban no hebraico, aquilo que alguém leva até perto de Deus. Mas é interessante que você for pegar esse momento aqui, o lugar de estar perto de Deus tinha 3 divisões. Um lugar onde a pessoa que estava em pecado podia ir, e junto com ela levava o quê? A sua oferta. Presta bem atenção nisso que eu vou te mostrar agora. Desse lugar que a oferta ficava para dentro, os levitas iam até um momento, depois só os sacerdotes, e depois só o sumo sacerdote. Então quem é que podia verdadeiramente levar a oferta até Deus? Só o sumo sacerdote. E até para ele dava ruim se ele não tivesse como? Em conformidade com a própria regra. Mas Deus não queria que ele obedecesse a regra por obediência, com medo de morrer. Deus queria que ele tivesse entendimento dele não perder a possibilidade de estar na presença de Deus e da função que ele tinha de abençoar quem? O povo. Eu pergunto a você, a função de abençoar o povo, porque você ouviu Deus, é uma função maravilhosa ou não? De honra ou não?
É ou não é? Você imagina, o povo em pecado uma vez por ano trazia suas ofertas, e aí vinha todo esse processo, e ele levava lá e Deus aceitava, e ele vinha e falava para o povo, por mais um ano, tudo que Deus queria. Gente, que coisa maravilhosa. Ele era o transportador da verdade de onde? Dos céus para onde? Para a terra. Então Deus, ele sempre arrumou uma forma de tentar falar com quem? Com o seu povo. O problema é que o pecado está sempre trazendo uma forma de cobrir o rosto de Deus sobre nós e de tapar o quê? Os nossos ouvidos. Por isso que a gente tem uma batalha aqui, ó. Toda batalha espiritual ela é aqui, ó, na mente. Agora, se você for ler o texto da tenda do encontro, o Senhor convocou Moisés e lhe ordenou: transmite aos filhos de Israel as seguintes orientações. Quando um de vós apresentar uma oferta ao Senhor, podereis fazer essa oferta tanto dos animais escolhidos entre o gado como do rebanho de ovelhas. Se sua oferta consistir em holocausto de animal grande, portanto de gado, o homem oferecerá um macho sem defeito, ele o oferecerá na entrada da tenda do encontro para que seja aceito perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Ou seja, o cara vinha com pecado, seja qual fosse, colocava a mão sobre a cabeça de animal, que não poderia ser um animal qualquer, e ele transferia o seu pecado para aquele animal. Só que tem um detalhe, queridos. Ele não só transferia, mas ele tinha que ver o animal ser morto, ele tinha que ver o animal, o sangue do animal ser conduzido, as suas partes ser queimada na presença de todas as pessoas e de sua família. E o que isso fala para nós? Eu não vou ler o texto todo para ganhar tempo, mas você vai ver aqui que tem bois, tem carneiro, tem cabrito, vai descendo o tamanho dos animais, até chegar numa rolinha. Mas todos, dos quais, seja, qualquer classe social teria uma condição, dentro da tribo de Israel, de oferecer holocausto pelo seu próprio pecado. Mas ele tinha que ver o animal ser morto pelo seu pecado. Porque isso trazia uma cultura de consciência de que todo pecado gerava o quê? Morte. Portanto, nós precisamos levar o pecado a sério, sabe por quê? Porque quando você vê esse tipo de coisa que a gente leva para a presença de Deus, vai ter um impacto psicológico. Tu imagina uma criança de 2, 3 anos vendo um boi ser morto, seu pai cortar o pescoço dele ali, e ele tem que falar: isso ali, ó, é o seu erro, é o meu erro, é o erro da nossa família, é ali, ó, o nosso pecado, o meu adultério, tudo aquilo. Ele tem que falar, transferir para o animal e ver o animal ser morto, seu couro ser tirado, suas partes ser cortadas, ser levado agora o sangue, ser levado as partes, jogado no fogo, e o fogo tem que queimar. E todo mundo ali vendo que ele estava oferecendo. Então quem é que não tinha pecado? Ou quem se escondesse, ou quem não oferecesse o quê? O holocausto. Seu pecado era colocado em público, e muitas vezes pelo tamanho do animal que você oferecia. Já imaginou hoje? O efeito psicológico sobre a tua vida? Como é que seria hoje? Tinha um impacto financeiro. Porque mesmo que ele tivesse um monte de bois, ele tinha que tirar o melhor. Tem mais, vou falar na linguagem de hoje. Imagina se fosse o reprodutor dele, o melhor boi, o maior boi. Ele tinha que pegar o seu reprodutor e sacrificar. E ele que lutasse depois para arrumar outro reprodutor, pegasse do vizinho emprestado. Tinha impacto. Por isso que tem vários animais, porque dependendo do seu grau,
E se você não tivesse como comprar, você pegava uma rolinha, ou uma pomba, ou um animal, um pássaro desse que foi colocado como oferta, e colocava lá, você caçava o seu próprio o bicho que ia morrer pelo seu pecado. Mas você tinha um compromisso de fazer isso. Tinha um impacto social. Tu imagina quando Davi, quando Salomão ofertou 9.000 cabeças de boi a Deus. 9.000? Não me lembro a quantidade exata, não, foi 8.000, 9.000, alguma coisa assim. Todo mundo da cidade se encontra. Da cidade não, né? Todo mundo da nação de Israel se encontrava em Jerusalém. Aí você vinha com o seu pecado amarrado, tocando o seu pecado. E onde você passava, todo mundo sabia, ó, lá vai o pecador. Lá vai um sujo, lá vai um contaminado, lá vai um que está distante da presença do Senhor, lá vai um que está separado do Senhor, porque o seu pecado está separando ele. Tinha também um impacto espiritual. Porque se você colocasse o animal ali, e no outro dia você pecasse de novo, você ia viver um ano debaixo de um jugo de pecado, até você ter de novo o quê? A possibilidade de entrar do sumo sacerdote, entrar de novo no Santo dos Santos, pelo seu pecado. Por que nós não levamos o pecado hoje a sério? Porque nós perdemos esses impactos. Jesus é bonzinho. Jesus é o cara, eu amo Jesus, I love you, Jesus. Só que quando Jesus estava sendo carregado para a presença dos seus açoitadores, nele não havia pecado algum. O que Deus estava fazendo era botando a mão sobre o próprio Filho e falando assim: você vai carregar o pecado de todos nós. Não de Deus, nosso. Então todos aqueles açoites, todos aqueles maltratos que ele sofreu, não era para ele, era para mim, para você. E não era por causa do diabo, era por causa do nosso pecado. Abra sua Bíblia em Hebreus 10, para a gente encerrar. Hebreus 10, 10. Eu comecei o culto lendo esse texto. Vou ler do 9 em diante. Então completou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E assim ele cancela o primeiro padrão, esses dos animais, para estabelecer o segundo, que é por ordenança, é por obediência. Ao nível que a obediência foi levada agora, queridos. E ele diz: e por essa determinação fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feito de uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresentava dia após dia para exercer seus deveres religiosos, que nunca podem resolver os pecados. De ano a ano eles tinham que continuar a mesma coisa. De ano a ano eles tinham que fazer, mas muitas vezes a sua mente não tinha sido o quê? Transformada. Aí Paulo fala assim: entra agora com culto racional na presença dele com o seu corpo. Por identidade é o corpo de quem? De Cristo. Então quem vai morrer agora sou eu e você. Para quê? Para o mundo, para as formas do mundo, para as nossas paixões. Até porque pela sua vontade, você abriria sua casa para receber alguém para falar de Jesus, ou você ficaria sentado, até mesmo vendo uma pregação para edificar sua própria vida? Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, guardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam submetidos por estrado de seus pés.
Portanto, com uma única oferta aperfeiçoou toda a eternidade. Por uma única oferta aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. Quem são esses? Fala, eu. Eu. Por isso que o ID é para todos. E disso, igualmente, nos está testemunhando o Espírito Santo, porquanto após ter declarado: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei as minhas leis no âmago do seu coração e as inscreverei profundamente na sua mente. Ou seja, eu vou amar as verdades de Deus, porque elas transformaram o quê? A minha mente, porque transformou a minha mente. Agora, eu sou santo. Ou seja, santidade é você liberto pela verdade. É ter uma vida em um novo e vivo caminho. Concluiu: dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar. Deus não tem problema mais comigo que o seu pecado, amém? Agora, se eu tiver problema com o pecado, Ele vai me afastar de quem? Desse Deus que não tem mais problema comigo. Doideira, né? Afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta de sacrifício pelo pecado. Por isso que a oferta agora é um culto racional. E a oferta agora não é mais o animal, é quem? Sou eu. Em busca de um entendimento. Porque se mediante a sua vida, seus pecados, todos foram reconciliados com Deus, a única forma agora de eu andar com Deus, que me reconciliou com Ele, é eu estar semelhante a quem? A Ele. Portanto, sede santo, porque eu sou, e sede santo em toda a vossa maneira de viver. Ser santo não é uma ordem, é uma verdade. E ela precisa estar estabelecida no meu coração e no meu entendimento. Por quê? Porque se eu sou santo e vou para a presença dEle, e é para isso que servem os cultos, a nossa maneira de viver, a nossa cultura, por isso que nós andamos na contramão do mundo, por isso que nós temos a resposta para esse mundo, por isso que nós vamos receber a salvação também para salvar. Porque um cego não pode guiar o quê? Outro cego. Que ande em trevas não pode guiar outro que está em trevas, porque os dois tropeçarão. Mas que anda na luz, quando manifestar a sua vida, na vida de alguém que está nas trevas, o que vai acontecer? Vai dissipar as trevas na vida daquela pessoa. Então olha que interessante. Eu preciso abrir os olhos primeiro, para olhar como eu estou. Porque se eu souber como eu estou, eu sei que o outro também precisa da mesma coisa. Por isso que não pode, não, mas você também era assim, sim, eu era. Mas hoje é o meu pecado e ele não se lembra mais. Por quê? Não é porque ele não me lembra, é porque eu não peco mais. É porque para eu estar na presença dele, eu não posso entrar mais com o pecado. É porque o pecado, ele tem um impacto psicológico, ele tem impacto financeiro, ele tem impacto social e espiritual na minha vida. Assim como o sangue de Jesus, quando me purificou de todo o pecado, trouxe impactos psicológicos, financeiros, sociais e espirituais sobre a minha vida. Portanto, sede santo, porque aquele que vos chamou é santo. E sabe qual a maior glória da santidade? Não é o estado que você está, é quem você contempla e ouve. Porque o inverso de Isaías 59, se o meu pecado faz separação, a minha santidade faz o quê? União, me aproxima. Se o meu pecado esconde o rosto dele, a minha santidade revela o rosto dele. Se o meu pecado não me deixa ouvir
a minha santidade abre o meu ouvido para a voz dele. Portanto, queridos, a santidade, ela é a identidade de Deus em nosso espírito. Quando você lê lá, somos imagem e semelhança de Deus. Se o nosso Deus é santo, a imagem e a semelhança que nós temos para Ele é santa. Então precisamos ser santos. Oferecer a cada dia um culto em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, que é andar em obediência. Portanto, se dessa forma nos tornarmos, nós vamos ter nossa mente transformada, entendendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso são as verdades da palavra de Deus que vão se cumprir. A sua guerra é abrir mão dessa mente redundante que fica dizendo um monte de inverdades, ou pelas paixões do mundo, ou pelos problemas com o mundo, e entrar na realidade de onde? Do Espírito. Ele não se do seu pecado, sabe o que é isso? Eu olho para você, melhor, Deus olha para você como eu estou te vendo, e te vê como? Santo. Porque quando ele morreu naquela cruz, o véu daquele templo, do Santo dos Santos, ele veio de alto a baixo. Sabe por que rasgou de alto a baixo? Para que ninguém de novo pudesse o quê? Levantar. E aí agora você não precisa mais do sumo sacerdote. Você agora se transformou em um sacerdote. Portanto, agora você leva a sua vida para a presença dele. E à medida que você é santificado, você ainda traz outras vidas e ensina a conduzir para a mesma presença. E é por isso que nós precisamos de todas as formas do nosso viver. Vamos sair desse mundo de realidade virtual que criaram, aonde às vezes até Deus é falho. Deus errou comigo, Deus não me ama, Deus não me ajuda, Deus não me... E vamos entrar na realidade da verdade do Espírito, aonde todos os nossos problemas, como Paulo, depois você lê a carta de Pedro, aí, a primeira carta toda, o capítulo 1, que ele está mostrando exatamente isso, que nós precisamos chegar com confiança plena no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho. Hebreus 10. Tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero, com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e os nossos corpos lavados com água pura. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confiança da nossa esperança, porquanto fez a promessa, é fiel. E consideramos uns aos outros, para nos encorajarmos as manifestações de amor fraternal e as boas obras. Não abandonemos-nos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivamo-nos uns aos outros, tanto quanto vedes que o dia está se aproximando. Você crê que Jesus está voltando? Então mantenhamos esse momento glorioso que nós estamos tendo, mas santifiquemo-nos, porque a vinda do Senhor está próxima. E assim como Pedro falou para os irmãos da Turquia, naquele tempo da Ásia Menor, está na luta, está sofrendo, está com dificuldade, prossiga, porque elas te aprimorarão em santidade. A santidade, ela vai ser provada, ela vai ser testada. A sua fé é igual músculo. Quanto mais a santidade é provada, a fé é provada, mais esperança você gera no teu espírito, porque você começa a ver e a ouvir o autor e o consumador da sua fé. Olha para a cruz. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E como lemos agora há pouco, ele está sentado à direita de Deus, e ele intercede por mim e por você. Você tem o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas está em você, ele habita em você. E a sua esperança é essa, na glória do Senhor. Amém?
Sede santo, querido. Que essa verdade, ela venha tomar teu cérebro, tua mente, teu coração. Vigia os teus olhos, vigia os teus ouvidos. O que você vê, o que você ouve, o que você toca. Porque se o diabo não tentar te pegar em coisas grandes, ele vai fazer a manutenção nas coisas o quê? Pequenas. E Deus não fala qual o tamanho do pecado, ele fala que o pecado, substantivo. Não bota o tamanho. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus pela sua palavra. Aleluia. Aquele que estava sem pecado. Eu queria que você durante essa semana refletisse. Você pegasse a sua mão, colocasse na cabeça de Jesus, com Deus ali o Pai vendo. Transfere essa imagem para a sua vida real. Alguém transferindo o pecado sobre a vida do seu filho e você olhando. E ele sem culpa nenhuma morrendo pelo pecado do outro. Eu queria que você refletisse essa semana sobre isso. Porque se você entender esse processo, os impactos que esse processo produz, você vai pagar todo o preço que for necessário, seja no psicológico, seja no financeiro, seja no social, seja no espiritual. Mas você não vai chegar mais na presença de Deus, perto de Deus com qualquer coisa. Amém? Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa noite, te bendizemos, Pai. Bendito é o Senhor. Obrigado por esse momento que tivemos na tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela adoração desse dia. Que nós possamos crescer no conhecimento da tua verdade. Que a tua verdade nos liberte, Senhor, do pecado que nos separa de ti, que nos afasta de ti, que opera em nós a morte. E possamos, Senhor, lançar na verdade do Espírito que nos liberta. E essa palavra que gera vida e vida em abundância, ela venha nos manter no novo e vivo caminho, nos conduzindo cada vez mais para perto de ti, para a realidade da cruz, na manifestação da tua graça e do teu amor, até que o Senhor venha. Te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, e te glorificamos por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Se conosco a cada dia, dá-nos uma semana abençoada, guarda a nossa entrada e a nossa saída, Senhor. Conduza-nos, Senhor, diariamente nos teus propósitos. Que teu Espírito testifique no nosso espírito que somos filhos. E como os filhos, Senhor, somos guiados pelo Espírito de Deus. E assim possamos manifestar, Senhor, o teu reino e a tua glória em toda a nossa forma de viver. Dia após dia. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada com a tua presença. Que as células nessa semana, Senhor, se movam em espírito e em verdade, e a tua glória se manifeste sobre cada pessoa. Que ao entrarmos nesse lugar, Senhor, para cultuarmos, Pai, possamos nos tornar verdadeiramente o corpo de Cristo. E que as nossas vidas alcancem no seu coração um testemunho que agrada ao Senhor. Que nosso sacrifício a cada dia chegue como incenso. Assim como aqueles animais queimavam, Senhor, e esse cheiro chegava, Pai, às tuas narinas, nós possamos queimar as nossas paixões, possamos queimar, Senhor, os nossos orgulhos, nossa infidelidade, Pai, os nossos medos, nossas aflições, que elas cheguem queimando, Pai, ao trono da tua graça, para que alcancemos corações gratos e o espírito alinhado com a tua verdade, e possamos ouvir e ver quem o Senhor é. Obrigado, Pai, por tudo. Leva-nos em paz e em segurança diante das tuas mãos poderosas, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, tenha misericórdia de ti, erga os teus olhos sobre ti e te dê a paz. Até semana que vem.